Você já se perguntou quanto dinheiro deveria ter acumulado até agora? Será que existe um valor exato que define se você está no caminho certo ou se já está atrasado financeiramente? A verdade é que muitas pessoas passam a vida inteira sem um plano, sem metas claras e acabam se arrependendo quando percebem que o tempo passou e o dinheiro nunca veio. Mas e se eu te dissesse que existe um cálculo que mostra exatamente quanto dinheiro você deveria ter em cada fase da vida? Hoje nós vamos destrinchar essa lógica. Você vai descobrir qual patrimônio você deveria ter com 20, 30, 40, 50 anos e no final nós vamos te mostrar o porquê essa ideia pode estar completamente errada. Então fica com a gente até o final, porque essa reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro e quem sabe a sua própria vida. Essa ideia de quanto dinheiro você deveria ter por idade não tem um único criador, mas foi popularizada por consultores financeiros e autores de livros de finanças pessoais, principalmente nos Estados Unidos. Um dos grandes influenciadores dessa tese foi Thomas J. Stanley, autor do livro Milionário Mora ao Lado, lançado em 1996. Ele estudou hábitos de milionários e sugeriu que o patrimônio deveria crescer de forma previsível ao longo da vida. Essa teoria do patrimônio por idade segue uma lógica simples. Quando você é jovem, tem menos dinheiro, mas mais tempo para crescer. Conforme os anos passam, seu patrimônio deveria aumentar. A teoria diz que a fase dos 20 anos é uma fase de aprendizado. O foco deve ser na construção de habilidades e não no acúmulo de riquezas. Mas isso não significa que você não deve poupar nada. O ideal seria começar a investir pequenos valores desde cedo, para aproveitar o poder dos juros compostos. Na fase dos 30 anos, eles dizem que você já tem uma profissão mais definida e precisa começar a acumular dinheiro. De acordo com a regra, o patrimônio ideal na casa dos 30 seria o equivalente a um ano do seu salário. Ou seja, se você ganha 50 mil por ano, deveria ter pelo menos 50 mil reais de patrimônio. Na casa dos 40, sua renda tende a estar no auge. Se você seguiu um planejamento financeiro, agora deveria ter pelo menos 3 vezes o seu salário anual guardado. Isso significa que quem ganha 100 mil ao ano deveria ter 300 mil em patrimônio. Já aos 50 anos é o momento de se preparar para a aposentadoria. O ideal seria ter acumulado 6 a 10 vezes o seu salário anual, garantindo que você possa viver bem sem depender apenas do trabalho, mas sim da renda do seu patrimônio gerado. Isso porque se você tem o patrimônio de 100 vezes o seu custo de vida, você já consegue viver de renda sem depender da aposentadoria do governo. Parece ser um plano perfeito, certo? Mas e se eu te dissesse que essa lógica pode ser uma armadilha? Essa teoria do patrimônio ideal por idade pode até parecer lógico, mas ela ignora uma coisa essencial. A vida real não é previsível. Precisamos lembrar que existe uma desigualdade financeira. Nem todo mundo parte do mesmo ponto. Algumas pessoas herdam dinheiro, outras precisam ajudar a família desde cedo. Então não dá para comparar trajetórias tão diferentes usando uma única fórmula. Isso é loucura. Precisamos lembrar também que os imprevistos acontecem o tempo todo. Você pode perder o emprego, mudar de carreira, enfrentar uma pandemia, ter alguém doente na família. Então será que faz sentido seguir metas tão rígidas sem levar essas variáveis em conta? Eu acho que não. Outra coisa muito importante é que o dinheiro não é o único fator de sucesso. Em Provérbios 22:1, Salomão diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e ouro. Ou seja, não podemos levar o dinheiro como nosso medidor de sucesso e esquecer de outras coisas importantes como a reputação. Além disso, o que adianta acumular patrimônio se você não aproveitou a vida? Muitas pessoas passam anos trabalhando e economizando cada centavo e esquecem do principal, que é viver. Existem casos reais de pessoas que atingiram o sucesso financeiro de uma forma totalmente diferente e que foge dessa lógica. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, fez a maior parte da sua fortuna depois dos 50. Outros empreendedores começaram do zero e construíram impérios na casa dos 20 anos. Outros começaram o seu negócio na casa dos 60 e só ficaram ricos na casa dos 70, como é o caso do coronel Harland Sanders, fundador do KFC. São exemplos como esses que contrariam a lógica de que devemos ser ricos em determinada idade. Então eu te pergunto, quanto dinheiro você tem agora? A resposta certa tem que ser: tenho exatamente o que eu deveria ter, baseado nas oportunidades e desafios que a vida me deu. Seja dívida,
dívidas, um saldo magrinho na conta ou um patrimônio gigantesco. Nós precisamos ter a consciência de que somos diferentes uns dos outros. Por isso, nunca vamos conseguir nos encaixar nos moldes de uma teoria financeira ou até mesmo nos moldes de outra pessoa. Não significa que estamos no caminho certo. Alguns estão caminhando cada vez mais para a destruição financeira, enquanto outros estão caminhando para o crescimento financeiro. Você precisa fazer uma autoanálise e corrigir a rota se for necessário, porque essa ideia de que estamos exatamente onde deveríamos estar financeiramente falando não serve para gerar a falsa ilusão de que está tudo certo ou de ausentar você da responsabilidade de acumular patrimônio. Pelo contrário, serve para te trazer um alerta e te mostrar que você tem hoje exatamente aquilo que você merece. Se existe uma verdade absoluta sobre o dinheiro, é que ele não segue um caminho linear. A tese de que devemos ter um patrimônio específico para cada idade pode servir como uma referência, mas se torna perigosa quando vira uma régua universal. A ciência econômica já provou que a construção de riqueza não depende apenas de um esforço individual, mas também de fatores externos, como ciclos econômicos, oportunidades de mercado e até políticas governamentais. O economista Thomas Piketty, no livro O Capital do Século XXI, mostrou que o acúmulo de patrimônio ao longo da vida não é distribuído de forma justa, e sim influenciado por heranças, redes de contato e acesso a investimentos. Outro ponto essencial é o impacto psicológico dessa pressão. Pesquisadores de Harvard, como Elizabeth Dunn, demonstraram que ter dinheiro não significa necessariamente ter felicidade. A chave para uma vida financeira bem-sucedida não é atingir um número específico em determinada idade, mas sim conquistar autonomia, flexibilidade e controle sobre suas escolhas. Portanto, a pergunta certa não é quanto dinheiro eu deveria ter agora, mas sim o que eu preciso para viver uma vida onde eu possa ter mais controle do meu tempo e das minhas decisões. Dinheiro é uma ferramenta e não um destino. O que realmente importa não é a idade que você terá mais dinheiro, mas sim como você vai usar o dinheiro para construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo Irmãos de Negócio.